A questão de partilhar os pães e os peixes, ou a economia da distribuição de alimentos que satisfaçam as necessidades essenciais do povo e das pessoas, tem tudo a ver com a fé. Quem não crê assim, pratica heresia. O evangelho deste domingo, dia 29 de julho de 2018, é o de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Vocês até, como sempre, podem dar uma pausa aí, ler este evangelho e voltar para acessar a reflexão. Pois eu dizia que esse evangelho trata daquilo que é essencial à fé cristã, que é a questão da partilha dos pães e dos peixes como essência econômica da prática da fé, a prática do cristianismo, que distribui os alimentos, propõe e luta pela distribuição dos alimentos para a satisfação das necessidades essenciais do ser humano. Então aqui neste evangelho há muita coisa no evangelho de João capítulo 6. Mas aqui eu levantarei 3 pontos. O primeiro ponto que me impressiona neste evangelho e que parou de impressionar muitos cristãos de hoje, que fazem das suas igrejas verdadeiras empresas neoliberais, integrantes do comércio, é a questão do olhar de compaixão de Jesus. Ele olhou para a multidão e percebeu que esta multidão sobre os morros da Galileia estava prestes a desfalecer de fome. Imediatamente providenciou a reunificação dos pães e dos peixes e a participação dos seus discípulos, inclusive de um guri que ali estava com pães e peixes, para satisfazer a fome do povo. Este olhar de compaixão de Jesus é exatamente o olhar da comunidade primitiva retratada por João. É a experiência do cristianismo primitivo que olhava para as pessoas e enxergava as suas necessidades. Não vedava os olhos, não vedava a consciência para ignorar as necessidades, dramas, circunstâncias dramáticas de quem passa fome. Jesus teve esse olhar. A comunidade joanina, que testemunha o olhar de Jesus, viveu essa experiência, apesar da diversidade de culturas e de experiências de fé que compunha esta comunidade. Ela teve a sensibilidade de perceber o olhar de Jesus e também se dirigir pelo mesmo olhar, se comportar com o mesmo olhar, para perceber a fome e a necessidade do povo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Como eu disse, hoje grande parte das igrejas e dos cristãos tem um olhar espiritualizante, um olhar abstrato, ideal, idealista, mas nada concreto para ver as pessoas. Elas querem que as pessoas, entre aspas, se convertam, passem a ter dinheiro para dá-lo aos donos das igrejas, mas nenhum envolvimento para mudar a sociedade, porque não olham, não orientam, não formam as suas pessoas para olhar para as necessidades e as causas das necessidades e da fome do povo. O segundo ponto que Jesus enfrentou, que a comunidade primitiva cristã enfrentou, foi a questão comercial do pão e do peixe. Os discípulos viram aquilo e se perturbaram.
não conseguiram acompanhar o olhar de compaixão de Jesus e, num primeiro momento, esbarraram na dificuldade comercial de conseguir os pães e os peixes. Um deles chegou a dizer para Jesus: mas olha, mas nem trabalhando, nem com salário de 6 meses se consegue comprar um pedacinho de pão para cada uma dessas milhares de pessoas que estão aqui sobre o morro, sobre a montanha. Quando as pessoas se preocupam com a comercialização, com o mercado que concentra pães e peixes, que concentra os alimentos, comercializando-os com o objetivo de obter lucros, aí as dificuldades são imensas. É essa crise que nós vemos no mundo hoje. Muitas pessoas passando fome ao lado de pessoas com alimentos sendo jogados no lixo. Essa é a dificuldade de hoje, foi também a enfrentada por Jesus e pela comunidade de João. O mercado da concentração, da transformação do alimento em lucro. Isso é a grande tragédia da humanidade. E o terceiro e último ponto é a solução para isso. É o acompanhamento do olhar de Jesus, que é quando Jesus disse: tragam os pães e os peixes e mandem as pessoas sentarem em grupos. A multidão se sentar em grupos para que cada um receba o seu pão e o seu peixe. 2 pontos aí. O primeiro, Jesus tem a sensibilidade da organização. Não joga pães e peixes a lá Silvio Santos jogando dinheiro na multidão. Mas organiza em grupos para as pessoas compartilharem entre si, fazerem experiência do compartilhamento do pão e do peixe, para um se alimentar alimentando o outro. A segunda coisa aqui é que Jesus manda distribuir os pães, e quando sobram pães e peixes, ele manda recolher. Isto é, a ação de Jesus, a ação da fé, a ação do cristianismo primitivo, que deveria ser sempre a nossa, é a de distribuir e com abundância, para que não haja necessidade, para que não hajam necessitados, para que não haja o escândalo da fome, da miséria, que deveria envergonhar os cristãos e as cristãs que ficam aí se concentrando nas igrejas e não fazem nada para mudar essa sociedade. Esta é a sociedade que Jesus propõe, que Jesus inaugurou, que Jesus veio trazer, a sociedade da partilha, onde não haja a insensibilidade para aquele que passa fome. Para isso é preciso mudar a estrutura econômica da sociedade, para que ela não seja mais mantida e sustentada, estruturada por um mercado iníquo, criminoso, herético, pecaminoso, que exclui pessoas, jogando-as na miséria e na fome. Esse é o grande desafio de hoje. Nessa semana, num grupo de cristãos unidos, eu sempre debati muito essa questão da justiça, da equidade. Um bispo se retirou do grupo dizendo que ele não participaria desse grupo porque ele não tem a procuração do povo para resolver os seus problemas. As pessoas que não têm esta sensibilidade de Jesus, que não têm a própria procuração de Jesus, que manda o povo sentar, que organiza o povo, que manda os discípulos trabalhar pelo pão e pelo peixe, eles não têm procuração de ninguém. Aí eles acham que não tem nada a ver com isso. Não tem sensibilidade, não tem consciência e muito menos ação para mudar esse estado de coisas. Esse é o nosso grande desafio da fé. É essa chamada que nós temos de Jesus e da experiência da comunidade primitiva vivenciada pelo Evangelho de João. Deus nos abençoe, viu? Para que a gente se sensibilize para mudar esta heresia, essa pasmaceira que nós vivemos e agimos para mudar a situação de fome que aumenta cada vez mais hoje no Brasil e, infelizmente, no mundo todo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.